Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, quem está aqui presente, quem nos assiste pela internet. E gostaríamos de começar então, já lendo a nossa psicografia da noite, que foi recebida aqui na nossa casa. Todas as nossas psicografias que nós lemos aqui são recebidas nos trabalhos mediúnicos aqui da nossa casa. Então, são algumas páginas, todas elas que até agora, muito importantes, que são instruções para nossas vidas e também instruções para a nossa casa, nós trabalhadores. Antes de começar, queria dizer que o divulgador, que é o nosso jornalzinho aqui que o Celso faz com muito carinho, já está disponível também. E eu acho que já acabou, hein, Celso? Não, tem bastante. Tem? Ah, eu não estou vendo daqui, mas tem, está disponível também, ok? Então vamos lá. Então, a psicografia dessa noite é intitulada A Dor. Eis os mistérios da vida, aparentes dicotomias íncitas no ser, a dor e o prazer, o ódio e o amor, a aflição e a alegria, a lágrima e o sorriso. O ser humano na Terra ainda padece suas próprias injunções, semeaduras próprias, consequência do desamor. Onde houver amor ausente, a dor há de preencher sua lacuna. Notem que o animal raciocina fragmentariamente. Em analogia, o homem imperfeito ama fragmentariamente e há de caminhar na linha evolutiva ao cimo da perfeição. E quanto à dor, burila, amansa, pacifica. E o quanto a dor paralisa o tempo e a alegria. Utilidade providencial da dor: impelir o ser ao progresso espiritual. Não há outro antídoto para não experienciar a dor que o amor. A fórmula magistral que anula o mal incrementa a fé e a sabedoria. A dor não cristaliza, ela trabalha e dinamiza a criatura no âmago dos sentimentos e emoções. Ela testemunha a modificação do ser integral. Ela acompanha a evolução. Ela edifica o espírito. Não temamos as experiências dolorosas. É o cisel golpeando a rocha dos corações para a beleza e esplendor da forma. É a luz que faz brilhar os potenciais da alma. É o fortificante do tônus vitalizador do amor. Quem ama, sofre. Quem sofre, ama. A dor acompanha a evolução, mas não é sicária. É guardiã do espírito. É freio do impulso e do instinto. É remédio das patologias do espírito. E enquanto a dor circula na alma, ela cura. Por mais difícil que seja o entendimento da dor, guardem na providência divina a certeza que ela amortiza nossas chagas, libera o espírito das imperfeições, tornando a alma bela, radiante e propícia a amar. Como disse, essa mensagem foi recebida aqui no dia 19 de agosto deste ano ainda, ok? Bom, com isso vamos às nossas preces.
já envolvendo o nosso irmão Leandro para que ele possa trazer para nós o evangelho dessa noite, que possa tocar os nossos corações. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Tua presença em nossa casa, em nossos corações. Agradecemos por poder estar aqui, reunidos em Seu nome, para mais este Evangelho, para mais essas tarefas aqui na nossa casa. Que Teu amor, Teu carinho possa estar conosco, nos envolvendo a todos aqueles irmãos que aqui se encontram para ouvir e aprender. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa envolver o nosso irmão Leandro, para que ele possa trazer as palavras necessárias para que toque os nossos corações. Com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, boa noite aos que estão em casa também, que Deus abençoe todos nós. Eu gostaria de pedir licença, fazer uma homenagem, um agradecimento àquela que aqui na Terra se fez mãe do Espírito mais evoluído que aqui pisou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto entre o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Que a Mãe de Jesus, que serviu de Mãe de Jesus, continue olhando por nós e cobrindo nossa vida e nossa casa com o seu manto. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre ataques espirituais. Ataques espirituais. O que são esses ataques, né? Por que Deus permite esses ataques? Como que eles se dão? Quais as portas, as janelas e as brechas que a gente mesmo abre, né? Quais são os sintomas de que a gente está sofrendo algum tipo de ataque espiritual? E como a gente pode fazer para se defender? Os ataques espirituais, eles têm uma vantagem para eles, né? Uma desvantagem para nós. Eles são invisíveis, a gente não vê. De repente o nosso humor muda, de repente uma palavra atravessada, de repente, né? O mau humor, e a gente não sabe nem de onde veio. Mas a gente acaba sendo o quê? Marionete na mão deles, né? Dois erros muito comuns que um espírita pode cometer. Quais são? Quais são? O primeiro é achar que nada é espiritual. A gente é espírita, e às vezes as coisas não estão indo bem na nossa casa, na nossa vida, e a última coisa que a gente pensa é que pode ser espiritual, né? O outro erro, achar que tudo é espiritual. Então, nem uma coisa, nem outra. Mas hoje a gente vai falar quando é espiritual, tá bom? Então, o que são esses ataques? São influências negativas que sofremos, óbvio, de espíritos inferiores, não é? Acontece quando a gente tem uma ideia fixa a respeito de uma questão e acabamos sendo influenciados por ela, né? Então, a gente atrai espíritos e energias relacionados a ela, que nos incitam ao mal, tá? Então, a gente tem tendências boas e ruins. É muito importante o ser humano saber os seus limites, não é? Ser espírita, ser cristão não é ser perfeito. Quantas vezes a gente já errou?
Muitas. Quantas vezes a gente vai errar ainda? Muitas, né? Mas é importante estar alerta. É importante estar alerta. Por quê? Porque o objetivo é acertar. O objetivo é acertar. Acertar a nossa vida, acertar o nosso espírito, acertar a nossa luz, acertar o foco, que é Jesus, né? A nossa meta, o nosso modelo, o nosso guia. Mas tem irmãozinhos que se comprazem em fazer a gente errar. Lembra dos avós? Os avós falavam assim, quando a gente fala uma besteira, uma coisa muito feia, o inimigo, né, o diabo bate palma. Os avós eram sábios. E realmente, eles se comprazem em fazer a gente errar. Eles estão aí para fazer a gente para atrapalhar a gente. Eles estão aí para atrapalhar a gente. Cabe a gente saber o que está acontecendo e como se defender. Hoje eu passei o dia quase inteiro dormindo. Falei, vou perder a hora. Eu acho que os irmãozinhos não queriam que eu viesse falar isso aqui. Foi um sono tão esquisito hoje, uma coisa estranha, sabe? Às vezes a gente fala, tá fantasiando. Não sei, sabe? Mas acho que eles não queriam que a gente falasse isso, porque se a gente ficar muito espertinho, vai dificultar o serviço deles, né? Mas é 24 horas? É 24 horas, irmãos. É 24 horas. A gente está imerso, né? Em formas, pensamento, em energias de todos os tipos. Vocês estão ouvindo tocar Alfa FM aí? Não? A nova FM está ouvindo? Mas traz um rádio aqui e sintoniza 101.7 para você ver. Traz um rádio aqui e sintoniza 89.7. Não estou ganhando nada. É as que eu sei de cor, as que eu mais ouço. Eu te garanto que se você colocar um rádio aqui e sintonizar 101.7, você vai ouvir a Alfa. Então você não está vendo as ondas do rádio aqui, mas elas estão aqui encostadas em nós. Se a gente fosse um rádio, eu ia abrir a boca e ia falar Alfa FM, né? Entendeu? E se a gente se sintonizar com coisa negativa? A gente vai abrir a boca e vai falar mal, mal, mal. E se a gente sintonizar coisa boa, a gente vai falar o bem, o bem, o bem. Aliás, já avançando um pouquinho na palestra, essa é uma das maneiras da gente se manter positivo. Falar coisas boas não custa nada. O que custa você abençoar o seu irmão? O que custa você falar uma palavra boa para alguém? O que custa você abençoar a sua própria vida? O que custa você abençoar as vidas de quem você ama? O que custa você orar por alguém? O que custa você orar por você também? Não custa nada. Aí a gente fala assim, gente, mas é desigual. Como que a gente faz para se defender? Por que Deus permite isso? Pergunta 466 do Livro dos Espíritos. Por que Deus permite isso? Para experimentar a fé e a constância dos homens no bem. É para a gente ser experimentado. Jesus foi provado. Então, simplesmente dizer que são vibrações também não é total verdade, né? Na realidade, às vezes, mesmo a gente estando vibrando no bem, algumas energias não tão boas se aproximam da gente. Às vezes, como a borboleta ou o insetozinho que vai na luz, né? Ele procura a luz também. E de alguma forma a gente pode ajudá-lo com a nossa luz, né? Então a gente pode estar vibrando bem e ainda assim atrair algumas coisas. Mas normalmente quando a gente está vibrando bem, a lógica é que a gente influencie esses irmãos no bem e não eles nos influenciem no mal, né? Então a gente pode transmutar. A gente não pode mudar a vida de ninguém, mas pelo exemplo, pela nossa vibração, a gente pode ir mudando o comportamento de outras pessoas, inclusive o nosso.
Aproveitando a brecha para dizer que tudo aquilo que a gente está passando aqui, nessa vida, é responsabilidade 100% nossa. Papai do céu deu uma vida para cada um de nós. E deu o livre-arbítrio. E o que você está colhendo hoje não é nem um grão a mais e nem um grão a menos do que você plantou. Então que a gente reflita nisso e faça como Chico Xavier. Não dá para voltar e desplantar o que plantou. Dá para começar agora. Você gosta mais do quê? De maçã, manga, né? Ou de pimenta? Que nem disse o Haroldo, né? Então, vamos plantar o que você quer colher daqui para frente. Assim também nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. Né? É fácil? Não é. Tem momentos que cai, tem momentos que cai a energia, mas é muito importante a gente estar sempre prestando atenção. Que também, já avançando um pouquinho aqui, seria o vigiar e orar. Você já não se conhece o suficiente para saber quando você está passando do teu limite? Quando você está excedendo o seu normal? Quando a pessoa que está com você está excedendo o normal dela? Aí começa a fogueira, né? Que são as faíscas. Aí você joga o quê? Gasolina. É? Joga gasolina? Tem que jogar água, tem que ficar quieto. Tem que tomar a água que o Chico Xavier falou. Engole, põe um pouco na boca e segura. Entendeu? Aí passa aquela vontade de responder, aí você engole, né? Faz uma oração, eleva o pensamento, eleva a vibração. Óbvio, se você está afim de um resultado positivo. Se você quer bagunça, vai para cima, né? Às vezes sai até tapa. Acho que não é isso que a gente quer, né? Acho que não é isso que a gente quer. Na realidade, a gente quer se amar. Amar a Deus e amar o próximo. E para isso a gente tem que ser misericordioso com as nossas mazelas e com as mazelas dos nossos irmãos. Sejam encarnados ou desencarnados. Jó também foi provado, Jesus foi provado. E assim como Deus prometeu para Jó, lá no Velho Testamento, acho que tem gente que é espírita não gosta que cita o Velho Testamento, mas acho que pode, né? E assim como foi lá com Jó, Deus falou, olha, pode tocar em tudo, menos na vida dele. E a mulher dele falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele não fez isso. Ele não perdeu a fé dele. E ele não perdeu a bênção dele. Ele recuperou tudo em dobro depois. Porque Deus deixa a gente ser provado, mas Ele não deixa tocar na nossa vida. Como a gente já falou, quanto a gente não errou, quanto a gente vai errar ainda. E Deus não desiste da gente. Então não desista você também da sua vida. Deus criou a gente para o sucesso, para o amor, e para a felicidade, e para a caridade, e para o bem, e para o evangelho. Criou uns para os outros. O outro não existe. Aquele irmão que quer nos prejudicar é um irmão necessitado também. É um irmão que está infeliz também. É um irmão, que nem o Marcos leu aqui, que a dor está preenchendo o lugar que deveria ser o amor que devia preencher. A gente tem que ter misericórdia. A gente tem que ter empatia. A gente tem que orar por eles. A gente precisa... Empatia é se colocar no lugar do outro. Em outros momentos, a gente também já teve prazer no mal. Esses irmãos, no momento, não sabem fazer outra coisa. Mas é simplesmente a falta de amor, a falta de Deus e a falta de luz. Como que se dão os ataques? Por afinidades.
Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, fala assim: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Aí é respondido assim: sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser marionete na mão dos nossos irmãos mais infelizes. A gente vai brigar, vai discutir sem querer. Quantas discussões a gente tenta se lembrar por que começou, não lembra direito nem por que começou. Quantas palavras saiu da nossa boca que a gente se arrepende. Eu não acredito que eu falei isso. Não é? E aí? Esse filme de terror aí, de ataque espiritual, a gente tem que ter medo ou cuidado? A gente tem que ter cuidado, cautela, não é? É isso que a gente tem que ter. Quais as brechas que a gente dá? As maiores brechas? Baixar a vibração, né? Baixar a vibração. Tá? Então, se você gritar, se você xingar, brigar, discutir, bater as portas, chutar os móveis, chutar os animais, usar palavras de baixo calão, pensamentos, ações, filmes, né, de baixa vibração, músicas de baixa vibração, noticiários de baixa vibração, fofoca, murmuração, reclamação, ódio, raiva, vingança, culpa, tristeza, intolerância, medo, vitimização, inveja. Só isso. Deve ter uma lista maior ainda. Deve ter uma lista bem maior. Tá? Uma das piores é a culpa. Ou se sentir coitadinho. Não tem coitadinho. Nós somos resultado das nossas ações. Não tem coitadinho. Não tem. Vamos assumir a responsabilidade pela nossa vida, por tudo que a gente faz e por tudo que acontece na nossa vida. Se tá bom, foi você. Se tá ruim, foi você. Papai do céu acompanha de perto, deixa ser provado e às vezes dá uma ajudinha, mas a responsabilidade é nossa. Culpa. Não adianta, irmão. A culpa baixa a nossa vibração. Você fez algo que não é legal, pede perdão para Deus e segue. Jesus dizia, vá e não peques mais. Se você se arrependeu verdadeiramente. Agora, pedir desculpa aqui lá na esquina fazer de novo, é meio incoerente, né? Plantar abacaxi e querer colher maçã também. Quais os sintomas de um ataque espiritual? Perda pelos desejos espirituais. Não consegue orar direito. Começa o Pai Nosso 10 vezes, não consegue terminar. Fazer ou pensar coisas ruins que não são naturais a nós. Cansaço físico, mental, psicológico, dores, tudo dá errado. Até a falta de prosperidade. O espírito, quando está equilibrado, ele é próspero. Espiritualmente e materialmente, sim. Papai do céu não quer ninguém passando fome. Ele já falou que se as aves do céu se alimentam, a gente também tem que se alimentar. Se os lírios do campo se vestem, a gente também tem que se vestir bem. Qual o problema? Retorno aos maus hábitos, vícios, más companhias. Sentir ou ver vultos, sentir energia pesada em casa, tudo isso pode ser indícios de que a gente está sob um ataque espiritual. O que esse tipo de ataque pode causar na gente? Prejuízos diversos na saúde, no relacionamento, financeiro, várias doenças, inclusive principalmente mentais, né? E, infelizmente, pode levar até ao suicídio. Pode levar até ao suicídio.
A gente pode ser tão envolvido por essas ideias que pode nos levar ao suicídio. Esses espíritos, esses irmãozinhos sofredores, eles sofrem e quer ver a gente sofrer também. É da natureza deles. Que justiça tem nisso? A justiça de que eles estão fazendo o que eles acham que deve ser feito, o livre-arbítrio dele e o nosso, não é? E aquilo que foi dito aqui na pergunta do livro dos Espíritos, né? No Evangelho ou no livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, né? Por que que Deus permite? Por que que Deus permite? Para testar a nossa fé, não é? E a nossa constância no bem, tá? Eles tentam atrapalhar tudo o que é bom na nossa vida, não é? Deixa a nossa mente confusa, tá? E aí, de novo, vigiai e orai. Vigiai e orai é constante, é 24 horas por dia. A gente está num mundo onde já está havendo uma transformação importante, mas o mal, nesse momento, ainda tem uma grande influência sobre as nossas vidas. Então, estar no bem requer um esforço. Estar no bem requer um esforço. É a porta estreita. Não foi dito que é a porta estreita? É o caminho estreito, não é o caminho largo. É o caminho estreito. Como que a gente pode se defender? Vigiar e orar. Se é um ataque espiritual, as armas têm que ser espiritual também, né? Então, vigiar e orar. Como que a gente pode orar? A gente pode fazer uma sequência de palavras que vêm do coração, de preferência, com amor, não é? Com o máximo de humildade possível. Mas a gente pode orar o dia inteiro, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Como eu disse aqui antes, você pode abençoar todas as pessoas que passar pelo seu caminho durante o dia. Vai com Deus, Deus te abençoe. Você pode falar de Deus para as pessoas, ninguém vai se agredir, ninguém vai se ofender por você falar de Deus para ela. A gente às vezes tem algumas experiências de falar de Deus para as pessoas e normalmente as pessoas saem sorrindo. Tá? Pergunta 400, como se defender? Frequentar lugares bons, receber o bem, receber o passe, receber uma oração, né? Pergunta 467, pode-se libertar da má influência espiritual? Sim, porque eles se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então a gente precisa manter, né, o pensamento o mais elevado possível, né? Que a nossa vontade principal seja o bem, o amor, a paz, a luz. Não tem como a gente mirar para essas coisas e agir diferente, a não ser que a gente for maluco, né? Aí tem uma listinha que eu peguei na internet, rapidinho, do Luiz Fernando Amaral, o professor Luiz Fernando Amaral, ele tem um canal espírita na internet, sobre reforma íntima, né? Que está diretamente ligado a gente vigiar e orar, né? Então, em primeiro lugar, desenvolver a espiritualidade, adquirir espiritualidade e praticar. Vigiar os pensamentos, né? O pensamento é um ímã, né? E diz que cada sorriso pode afastar um obsessor. Então, que a gente possa sorrir mais, né? Autoanálise para a reforma íntima efetiva, os pontos que realmente a gente precisa melhorar. 4. Alegria, felicidade, boa vibração. A gente está num mundo de expiação e prova indo para a regeneração. Está escrito que a felicidade não é desse mundo.
E agora? Vamos viver tudo triste. Nós estamos fadados à infelicidade. Ó tristeza, ó dor, ó azar. Não. São feitos de momentos. Vamos valorizar os bons. Não é? Vamos valorizar o que tem de bom na nossa vida. Se a gente acorda, se a gente respira, não é? Se a gente come, dorme no quentinho, numa cama quentinha. Se você parar para pensar, materialmente, isso aí é o básico. Se você tem isso aí, você está melhor que milhões de pessoas. Já é suficiente para agradecer bastante, né? Cultivar a alegria mesmo em meio aos problemas. É possível ter uma alma alegre. Eu creio que a alegria é um atributo de espíritos evoluídos. Eu creio que Jesus não ficava rindo o tempo todo. Mas eu tenho certeza absoluta que a alegria fazia parte do espírito dele. Disciplina na vida, no trabalho, nos estudos e na reforma íntima. Cuidar da saúde física e mental. Corpo e físico depende da medicina convencional, tá? E o espiritual das palavras de Jesus. Cultivar bons relacionamentos. No lar também, não só na rua. Né? Ser gentil e caridoso primeiro em casa. Às vezes a gente acha que tem que ser educado com as pessoas na rua. Né? Comece em casa. Comece em casa. O maior exemplo que a gente tem de família é a Sagrada Família, né? Maria, Jesus e José. José, Maria e Jesus, né? Era uma família também. Que a gente possa honrar a nossa família, que a gente possa amar a nossa família. Se a gente tem que amar nossos inimigos, imagina aqueles que moram no mesmo teto que nós. Oitavo, orar. A oração é a ponte para o plano espiritual. Orar com fé, com simplicidade e com verdade. Certeza que ela vai chegar no destino dela. Tá? 9. Estudar a espiritualidade. O que fazer agora para o nosso destino ser melhor no plano espiritual? 10. Exercitar a reforma íntima. Mudar para melhor. Né? E aí, aproveitando o gancho, quem não está fazendo, fazer o evangelho no lar. Né? Que é muito importante e muito bom. Por fim, a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. A batalha é desigual. Eles enxergam a gente, ouvem a gente e sabem até o que a gente pensa. A gente não enxerga eles, é desigual. Mas Deus está no comando de todas as coisas. Isso que a gente não pode se esquecer. E se está acontecendo, é permissão de Deus. E é para o nosso melhoramento. E quando vem uma prova, não é para a gente se esquivar da prova. É para fazer a prova. É um dizer meio evangélico, mas cabe perfeitamente aqui que somos cristãos. Não é? Deus prova para aprovar. Deus prova para aprovar. Não adianta a gente fugir das provas. Não tem por que a gente renegar as provas. Tem que superar. São obstáculos, né? Os problemas são obstáculos para a gente superar. E aí mostrar o nosso valor e ganhar o nosso merecimento. Jesus ensinou na oração: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é?
Que assim seja. Em Efésios 6,14 diz assim: use a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem os sapatos da prontidão e leve sempre a fé como escudo. É isso, né? Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que nos abençoe a todos. Sempre, eu devia ter falado isso no início, mas eu vou falar agora, é sempre com muito amor e muita gratidão que a gente vem aqui e com muita responsabilidade também. Que Deus possa abençoar nossos passos e nos livrar do mal, na medida que nós busquemos também, né, a nossa reforma, que nós busquemos as coisas boas da vida, que nós busquemos nos abençoar e abençoar o nosso próximo, né, e ter Deus e fé na nossa vida, hoje e sempre, até o dia da nossa felicidade completa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Com essas palavras, nós agradecemos a presença do nosso Mestre Jesus, que veio mais uma vez junto de nós trazer o seu ensinamento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, que o teu amor, o teu carinho, possa envolver a todos nós aqui presentes. Que essas mesmas bênçãos possam estar conosco durante os trabalhos que se seguem. E envolver os nossos lares, os nossos entes queridos. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa envolver também todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimentos, aqueles irmãos que se encontram carentes do corpo, da alma. Que essas tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver aqueles irmãos que estão desencarnando. E este amor que agora recebemos de Ti, Senhor, possa nos acompanhar durante toda essa semana, com a graça de Deus. Que assim seja.